Muito doido pra matar no sapatinho. Forte abraço pro Pelé, que é mais tilt do que Jacinho. E tipo, pessoas muito... Eu acho que São Paulo significa e simboliza para mim justamente essa multiplicidade que a cidade oferece. São Paulo, para mim, representa mudança, transformação, acho que principalmente nessa fase da minha vida, já que São Paulo sempre me permitiu, né, experimentar muitas coisas diferentes, conhecer muitas pessoas diferentes. Apesar de viver na periferia, sempre consegui acessar espaços muito distintos e experimentar muitas versões de mim. Então, essa possibilidade de fazer e ser muita coisa e tudo que você quer, tem vontade. São Paulo é muito vasto, há uma infinidade de coisas que me encantam. Só que o que me encanta mais é saber que existe pessoas, que tem pessoas aqui de diversos cantos do mundo, né? São Paulo dos anos 70, né, quando eu cheguei. Bom, eu sou de Uruburetama, interior do Ceará, um cearense metido a sambista. Enfim, eu cheguei em São Paulo em 1974, já era a selva de pedra, né? Já era uma selva de pedra, porém ainda distante do que é hoje, né? Mas de qualquer forma, para quem chegou em São Paulo assim, que nem eu cheguei pela primeira vez, foi assim uma coisa assustadora, né? Eu vim do interior. Então, elas têm a possibilidade de trazer a sua cultura para São Paulo e eu posso aprender com isso. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu desci do ônibus, que eu olhei para todo lado e só via prédio, falei, caramba, onde é que eu tô? Né? Lá no Ceará eu só via serra, mato, etc, etc. É possível trabalhar com arte. Eu acho que a gente pode consumir arte em vários sentidos, na música, no teatro, né? Assim, na arte urbana. São Paulo, eu acho que é maravilhoso. São Paulo, cidade maravilhosa, embora assim a gente saiba que seja uma terra de muitos contrastes, que as pessoas vêm para cá realmente para procurar um lugar ao sol, mas culturalmente falando, eu acho que a cidade de São Paulo ela te oferece muitas possibilidades, e possibilidades assim de várias ordens. Né? Então, essa diversidade de pessoas, de culturas, é algo que me encanta demais. A arte, ela é muito ampla, né? Eu acho que a arte não mora só nos museus e nos espaços culturais. Ela sobrevive em várias expressões diferentes. Sempre quando eu volto para São Paulo, eu aprendi muito a analisar e apreciar a arte que está na rua mesmo. Então, grafite, uma pichação, uma roda de música, de samba que está rolando ali ao ar livre. Eu comecei a frequentar a quadra da Vai Vai porque, como eu já falei, eu sempre fui muito musical. A primeira música sarau de música eu me deparei foi com uma roda de samba aqui em São Paulo. Eu nunca tinha ido numa roda de samba, então eu vi aquilo ali, me apaixonei, entrei para dentro da roda de samba e até hoje não saí. Mas acho que o que me encanta, apesar dos pesares, é o acesso, mesmo que não para todos, mesmo que minimamente, São Paulo ainda permite o acesso a espaços que em outras cidades, em outros lugares, isso não existe. Então, quando a gente imagina São Paulo, logo a gente já pensa em oportunidades de trabalho. Eu vou para São Paulo porque lá tem muitas oportunidades, eu vou poder trabalhar. Só que muitas pessoas, quando vêm para cá, esquecem da parte cultural, que São Paulo é muito além do trabalho, né? E, inclusive, isso, eu chegando em São Paulo, aí pensando naquela viagem toda,
que havia feito, sair lá do interior, aquele primeiro caminhão que eu peguei, aquela poeira, e depois eu cheguei em São Paulo. No dia que eu cheguei em São Paulo, na rodoviária, o meu irmão ficou demorando para me buscar, me encontrar, e eu fiquei pensando na vida e fiz esse poema. São Paulo, bom, São Paulo é uma cidade onde eu nasci, né? Minha perspectiva, minha infância, meu nascimento, né? Minhas transformações, né? São Paulo é para mim, São Paulo além da minha casa, onde as coisas acontecem. Não acho a melhor cidade do mundo, mas no fundo é a cidade que eu mais me identifico, que eu vou fazer 60 anos esse ano e viajei bastante, assim, mas sempre volto para cá. Eu estou no Itaú Cultural há 22 anos, né? Então, estar em São Paulo é também aprender o quanto você não conhece da cidade, né? Isso, no fundo, é o Brasil também. O quanto você também não, em princípio, também não conhece toda a produção do país, né? Hoje eu consigo acessar espaços culturais e lugares distintos no centro da cidade, por exemplo, ou em diversos bairros, assim, para além de onde eu moro. É muito complicado a gente parar para pensar na questão do acesso às oportunidades, porque é muito difícil você ter um acesso, seja um curso de teatro, seja um curso de música, seja uma visita em um museu, é muito difícil. E quando você tem esse acesso, muitas vezes você não tem possibilidade de se locomover até o lugar. É muito difícil. Só que, em contraponto, nós temos que pensar a cultura e a arte, ela vem até nós de uma maneira muito forte. Quando nós entramos em um metrô e a gente consegue visualizar uma pessoa tocando flauta, uma pessoa tocando um violão. É arte, é cultura. Quando nós entramos dentro de um ônibus e uma pessoa está recitando um poema, então é arte, é cultura, está presente dentro de nós, né? E eu também vejo que as ONGs, elas têm um papel fundamental nisso. Porque eu, por exemplo, eu tinha muita vontade de ir na Bienal do Livro. Em 2018, que aconteceu, eu ficava falando, nossa, eu queria muito, muito ir. Só que eu nunca tinha ido, eu não tinha oportunidade. E eu lembro que eu fazia um cursinho em um centro comunitário e eu tive a possibilidade de ir justamente pela ONG, que me deu a possibilidade. Arte e educação são duas questões que têm que andar juntas, né? Como eu falei, a cultura é algo muito mais abrangente, né? Vem até nós dentro de ônibus, de um metrô. As ONGs também vêm ajudando muito a ter esse acesso. Então, há dificuldade sim, mas há preciso também os condutores, né? E esses condutores pode ser o quê? O acaso a gente entrar dentro de um ônibus despercebido e pá, estamos diretamente com acesso à cultura. Então, a cultura em São Paulo, para mim, ela tem se transformado também, assim, né? No meu ponto de vista. A forma como eu tenho vivido a cultura aqui tem mudado. Uma necessidade de que os equipamentos culturais, né, de bibliotecas a teatros, sejam mais descentralizados e que as pessoas, os artistas das várias regiões da cidade possam tenham condições mínimas, né, para se apresentar e para elaborar e para desenvolver sua arte. Para mim, hoje eu vejo esse espaço mais aberto, de um acesso mais fácil, talvez, nos centros culturais, né? Aqui no Grajaú nós temos um, perto do terminal, e acaba sendo um ponto de encontro entre os jovens, entre diversos públicos. É um espaço de cultura. Se você está disposto e quer estar naquele lugar, você pode entrar, pode acessar. Então, acho que os centros culturais, assim como do Grajaú, por toda São Paulo nós temos, né? Também o SESC, né? O SESC por toda São Paulo, ele acaba estando de portas abertas para quem quiser acessar. Então, as exposições diversas que se tem. Existe São Paulo para além do trabalho? Mais uma vez, pegando essa fase da minha vida, né? De não estar em São Paulo integralmente mais, olhar de Santos para São Paulo me faria responder que não.
Porque quando você mora em Santos e a qualidade de vida que eu tenho lá é muito melhor do que a que eu tinha aqui, eu diria que não. Existe, né? O problema é que existe para poucos, né? Eu acho que essa questão também da distância, né? De transporte público, né? De como as coisas, né? Como às vezes as pessoas demoram para ir para um lugar para o outro e quanto isso custa, né? Mas por ter vivido muitos anos em São Paulo, acho que quem mora aqui, a gente descobre formas de viver São Paulo além do trabalho. Eu acho que aos fins de semana, até durante o período assim mesmo, né? Durante a semana, ali em horário comercial, é possível, como eu estava falando, pelo menos para mim, é possível viver São Paulo de maneira rápida, além do trabalho, num momento do almoço, no caminho para o meu trabalho. Para mim, apreciar a arte que está na rua, apreciar algo que está acontecendo ali no meu caminho, parar e realmente viver aquilo, sabe? Estar ali. Nesse sentido, eu acho que existe sim uma São Paulo para além do trabalho, apesar da cidade carregar muito essa correria famosa. Eu acho que existe muito espaço para se consumir cultura, consumir arte. Acho que é muito possível, sim, acessar espaços. A questão do lazer, por exemplo, é fundamental. Então, acho que São Paulo proporciona, mesmo para quem está na periferia, longe do centro, assim, São Paulo proporciona espaços de lazer. Então, eu sempre tento, até hoje, né? Eu sempre tento, no meu caso, a questão da faculdade entra muito, separar momentos em que eu não esteja 100% focada na faculdade. A gente, por mais difícil que seja, você aproveita os momentinhos que você tem para fugir dessa rotina maluca, dessa loucura que é São Paulo, viver a cidade, aproveitar lugares diferentes, explorar espaços que nem sempre precisam ser espaços institucionais, nem sempre precisa ser um comércio, nem sempre precisa ser um ambiente fechado, sabe? Às vezes pode ser simplesmente sair e observar a cidade, sair andando de ônibus por aí, de metrô, e apreciar o que é belo aqui, porque existem coisas belas, sabe? Sem dúvida. Eu acho que São Paulo é uma metrópole multicultural, né? É tudo que você pensar de segmentos culturais aqui em São Paulo você encontra. É esse gigante que não para nunca. Eu acredito que não existe aqui no Brasil, nenhuma noite, né? Principalmente para quem é da noite, igual São Paulo. Se você quiser todo dia assistir uma peça de teatro diferente, você vai. Se você quiser uma roda de samba diferente, um sarau musical, um sarau de poesia. Eu acho que São Paulo, para além do trabalho, para quem gosta de se divertir após o trabalho, eu acho que São Paulo é muito opcional, né? Existe também, acho que uma mitificação dessa questão do trabalho, né? Então, quanto mais você trabalha, parece que você ganha um carimbo de uma pessoa. Olha, aquela pessoa trabalha 14 horas por dia, olha que exemplo, né? Às vezes, as pessoas, né, faz parte dos direitos humanos que a pessoa possa ter seus momentos de descanso, de, né, olhar a natureza, passear, namorar, brincar com os filhos, enfim. E eu acho que essa mitificação do trabalho como algo, né, também essa questão dessa produção intensa, incessante, né, que você não pode descansar nunca, você sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Isso é muito pernicioso para a saúde física e mental das pessoas, né? A questão também da cidade é como ela se reconhece, né? Como é que a gente consegue minimamente perceber o caldeirão cultural que é a cidade, né? Então, existe uma São Paulo, além do trabalho, existe, mas ela precisa ser maior do que é. Moro na capital desde minha nascença. Desde criança, não compreendia o sentido do Estado, o peso de viver por sobrevivência. Os adultos sempre se mostraram tão estressados. Não entendi até ter minhas vivências, que hoje recordo no meu passado. Porque resistir ao cotidiano é uma violência,
Somos presos à rotina e sempre apressados. É como se estivéssemos sempre atrasados. A terra da garoa, onde as pessoas são secas. Todos nós andamos desconfiados, pois a insegurança em todo canto é a mesma. Terra das oportunidades que salva vidas. Nos matamos por ela criando incertezas. Capital é linda, capital é cinza. As pessoas não têm tempo de aproveitar toda a beleza. A correria da rotina é a causa do nosso estresse. Nesse faroeste, corremos para achar o norte. Já morei na sul, conheço uns amigos na leste. E a nossa falta de amor não foi uma questão de falta de sorte. Aqui muito se esvai, mas a arte ainda vive. Nossa cultura mostrará o pior e o melhor de você. A música e a poesia são tudo que me deixa livre. Te convido a conhecer o melhor de SP.